Quero falar-vos de uma manhã de sábado, 1º de novembro de 1755, o dia de Todos os Santos, uma manhã em que as igrejas da grande capital imperial de Portugal estavam cheias de gente, cheias de velas, cheias da riqueza acumulada e da memória de um dos mais poderosos impérios marítimos do mundo. E depois, por volta das 9h40 da manhã, tudo acabou. Não metaforicamente, não gradualmente. Tudo acabou em cerca de 6 minutos de violência sísmica que, nos anos seguintes, seria descrita como um dos piores desastres naturais da história europeia. A versão oficial é conhecida: um terremoto, magnitude estimada entre 8,5 e 9,0 na escala de Richter. Um subsequente tsunami que varreu o porto em 3 vagas, incêndios que arderam durante dias, 30 mil mortos, talvez 60 mil. Algumas estimativas vão mais longe. A Cidade Baixa, a Baixa, o coração administrativo de Lisboa, deixou praticamente de existir. Os arquivos selados, por coincidência, destruídos. E eu acreditei nessa versão. Durante muito tempo, acreditei completamente. Mas quanto mais olhava, percebia que só estava a ver uma parte do quadro, porque havia algo de que eu não conseguia libertar-me. O mundo não se limitou a seguir em frente. Mudou de direção, quase em todo o lado, quase em simultâneo. E quanto mais fundo mergulhava nas décadas que se seguiram a 1755, mais encontrava um padrão, não de recuperação, mas de substituição, não de reconstrução, mas de reescrita. Um momento tão historicamente conveniente, tão cosmicamente oportuno e talvez tão útil para sepultar o que os arquivos tinham registrado sobre o que existia antes. Porque há investigadores que acreditam que o Mud Flood, um evento catastrófico de deposição de sedimentos que parece ter engolido complexos de edifícios inteiros em todo o mundo, pode ter começado aqui, com isto, com Lisboa. O primeiro tremor de algo muito maior do que a tragédia de uma cidade, e só a coincidência já basta para nos obrigar a parar e olhar com mais cuidado. Porque quanto mais fundo ia, menos confortável me sentia com a palavra coincidência. Cheguei a isto como a maioria das pessoas chega. De lado. Não foi um manifesto que me puxou. Não foi uma noite perdida na internet. Foi uma fotografia. Uma única fotografia de um edifício, na verdade, vários edifícios, naquilo que parecia ser uma cidade da Ásia Central, com detalhes arquitetônicos tão ornamentados, tão estruturalmente sofisticados, que me via fazer uma pergunta a que não conseguia responder com facilidade. Quem construiu isto? E quando? A resposta oficial chegou limpa e rápida. Construção de época colonial, séculos XVIII ou XIX, várias influências europeias. Muito bem. Só que o edifício em questão antecedia a suposta presença colonial em décadas, e a influência europeia parecia, quando se olhava mesmo a sério, menos um produto de exportação europeu e mais uma fonte comum. Como se tantos exemplos europeus como os da Ásia Central bebessem do mesmo poço. Essa foi a primeira anomalia. A segunda surgiu quando comecei a estudar mapas antigos, especificamente mapas dos séculos XVI e XVII, o tipo que se encontra nas coleções digitalizadas de bibliotecas europeias, o tipo que os historiadores usam para traçar os contornos do que era conhecido e desconhecido. E em muitos desses mapas, particularmente nos dos anos 1600 e início dos 1700, lá estava um vasto território, por vezes com a designação Tartária, por vezes Tartari, por vezes Tartária Mogol, ou Grande Tartária, ou Tartária Chinesa, mas sempre presente, sempre enorme, cobrindo, em algumas representações, um território maior do que a Rússia, maior do que a China, estendendo-se desde o Mar Cáspio até o Pacífico. E depois, e é aqui que o padrão se repete com uma precisão inquietante, nas décadas de 1770 e 1780, o nome começa a dissolver-se, não de uma vez, gradualmente, cartograficamente, como uma aguarela deixada à chuva. No início do século XIX, tinha praticamente desaparecido. Continuei a perguntar,
Por que razão um território que apareceu em mapas durante mais de 2 séculos simplesmente deixa de aparecer? Os países não se evaporam. As realidades geográficas não se dissipam no ar, a não ser que, claro, alguém decida que devem. Foi aqui que o terremoto de Lisboa voltou à minha investigação. Deixem-me descrever o que aconteceu realmente a 1º de novembro de 1755, porque a versão oficial, como tantas versões oficiais, suaviza certos pormenores que me é impossível ignorar. O terremoto ocorreu de manhã, cedo. As estimativas da sua magnitude variam entre 8,5 e 9,0 na escala que hoje chamamos de Richter. Foi sentido em toda a Europa, em partes do norte de África. Há relatos de comportamentos anômalos das águas tão longe quanto a Escandinávia. O tremor em Lisboa durou, consoante o relato de sobrevivente que se leia, entre 3 e 6 minutos. 3 a 6 minutos. Depois vieram os incêndios. A arder durante 5 dias, alimentados pelas velas derrubadas das missas do dia de Todos os Santos, a alastrar pelas estruturas densamente compactadas de uma cidade que tinha sido, até aquela manhã, uma das mais ricas e poderosas do mundo ocidental. Depois veio o tsunami. Vagas estimadas entre 6 a 9 metros de altura varreram o porto. O fronte ribeireiro, o bairro da Baixa, as zonas onde operavam comerciantes, administradores e arquivistas foram consumidos. O que se perdeu? A pergunta parece simples. A resposta está longe de o ser. A Real Biblioteca de Lisboa, destruída. Dezenas de milhares de volumes. O arquivo da Torre do Tombo, um dos repositórios de registros mais antigos e completos do mundo conhecido, gravemente danificado. Registros municipais. Registros comerciais. Os registros das extensas operações coloniais e marítimas de Portugal, operações que durante 2 séculos tinham levado navios portugueses ao contato com territórios e civilizações por toda a África, Ásia e Américas. Esses registros de contato. A explicação oficial diz que foi uma tragédia, um desastre natural. E talvez tenha sido. O fogo após o sismo não é invulgar. A destruição de arquivos em catástrofes urbanas está documentada noutros casos. Aceito isso. Mas a explicação oficial começa a desfazer-se quando se olha para o que substituiu esses arquivos nas décadas seguintes. Porque depois de 1755 aconteceu algo extraordinário. Um homem chamado Sebastião de Melo, mais conhecido como o Marquês de Pombal, tomou o controle efetivo do Estado português e supervisionou aquilo que tem sido chamado um dos projetos de reconstrução urbana mais sistemáticos da história. A Baixa Pombalina de Lisboa, erguida sobre as ruínas, é genuinamente extraordinária. Perfeitamente quadriculada, resistente a sismos por desígnio engenhoso e precoce. Construída com uma velocidade e uniformidade que os observadores contemporâneos notaram ser quase surpreendente. De onde veio o financiamento? Como foram tão rapidamente universalizados os padrões arquitetônicos? Como foi gerida a organização social da reconstrução, a tal escala, tão rapidamente, por um governo que acabara de perder o seu centro administrativo? Não são acusações, são perguntas. E quando as fazemos, notamos algo mais. Pombal não se limitou a reconstruir Lisboa. Em simultâneo, reorganizou a relação de Portugal com a informação. Expulsou os jesuítas, os principais educadores e guardiões de registros por todo o vasto Império Português, em 1759. Reformou as universidades, reestruturou o que se ensinava, como se ensinava e, sobretudo, o que se preservava. O padrão repete-se com uma precisão inquietante. Desastre, perda de informação, reconstrução sistemática, novos paradigmas educativos. Uma geração depois, o registro histórico tem um aspecto diferente. O terremoto de Lisboa não foi o único evento catastrófico deste período, nem por sombra. No mesmo período geral, as décadas do meio do século XVIII, há uma cascata de acontecimentos por todo o mundo que, individualmente, cada um tem uma explicação oficial satisfatória.
Juntos começam a parecer outra coisa. Há relatos, e quero ser cauteloso aqui, porque provém de uma grande variedade de fontes com níveis variáveis de documentação de anomalias geológicas e climáticas generalizadas durante meados e finais dos anos 1700. Eventos de inundação invulgares em sistemas fluviais que não deveriam ter inundado da forma como aparentemente o fizeram. Depósitos de sedimentos em cidades europeias e asiáticas que, em certos casos, parecem anteceder a datação oficial da construção em décadas. Edifícios encontrados parcialmente submersos, pisos térreos que funcionam como caves, janelas que começam abaixo do que é hoje o nível da rua. É a isto que os investigadores que estudam este período chamam por vezes a hipótese do mud flood. Posto isto, não vou afirmar que houve um mud flood. Não estou em posição de fazer tal declaração. O que posso dizer é que as evidências arquitetônicas, e há evidências arquitetônicas, fotografias, levantamentos, registros de edifícios, levantam uma pergunta simples mas fundamental. Por que razão tantos edifícios em tantos continentes têm os seus níveis mais baixos enterrados? Não renovados, não alargados para baixo, enterrados, com os detalhes arquitetônicos desses níveis inferiores ainda intactos, ainda ornamentados, ainda, em muitos casos, mais sofisticados do que os andares acima. Quem enterra as próprias janelas? Quem enterra as próprias portas? E se um evento geológico de grande escala, sísmico, hidrológico ou outro, depositou efetivamente sedimentos significativos em certas regiões, em meados e finais do século XVIII, então o terremoto de Lisboa, com os seus tsunamis e fenômenos de liquefação associados, começa a parecer menos um desastre isolado e mais um gatilho. Um começo. O primeiro dominó numa cascata que refez a paisagem física do mundo, e com ela, o registro documental que poderia ter nos dito como era essa paisagem antes. As evidências sugerem que algo muito maior estava em jogo. Voltemos à cartografia, porque é aqui que a explicação oficial se desmorona com mais clareza. A Tartária, ou Tartaqui, como queiram, aparece de forma consistente nos mapas europeus desde aproximadamente o século XVI até o XVIII. Não estamos a falar de uma lenda periférica, de uma anotação mitológica nas margens. Estamos a falar de um território nomeado, identificado, geograficamente definido, que cartógrafos franceses, ingleses, holandeses, alemães e espanhóis concordavam que existia e cujos limites aproximados todos reconheciam. O mapa de 1706 de Nicolas de Fer mostra-o. O mapa de Hermann Moll de 1710 mostra-o. O mapa de Danville de 1744, um dos documentos cartográficos mais sofisticados da sua época, mostra-o dividido em sub-regiões com cidades nomeadas, rotas comerciais, rios, cidades nomeadas, rotas comerciais. Isto não é mitológico, é infraestrutura cartográfica. É um território que alguém conhecia suficientemente bem para desenhar em detalhe. E depois, ao longo das décadas de 1760, 1770 e 1780, as próprias décadas a seguir à catástrofe de Lisboa, o nome começa a sua lenta dissolução. As sub-regiões perdem os seus nomes, as cidades ficam sem identificação. O vasto interior torna-se cartograficamente uma espécie de branco. Não território virgem, os elementos do terreno ainda lá estão, mas um território sem nome, sem identidade política, sem, ao que parece, uma civilização. Quando Napoleão marcha para leste no início do século XIX, os mapas que usa têm, naquela região, um aspecto quase irreconhecível comparado com os de um século antes. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. O que aconteceu entre 1750 e 1800 que destruiu uma civilização tão completamente que o seu nome desapareceu de todos os mapas em todas as capitais europeias, aparentemente em simultâneo, aparentemente sem debate, aparentemente sem que ninguém tenha escrito um relato histórico de peso sobre como este enorme território nomeado deixou de existir?
porque procurei. E o silêncio era ensurdecedor. Não existe uma queda da Tartária nos livros de história, como existe uma queda de Roma, ou uma queda de Constantinopla. Não há tratado, não há batalha decisiva, não há crise de sucessão documentada com o tipo de detalhe que os historiadores tipicamente aplicam ao fim de uma entidade política importante. Há apenas ausência, uma eliminação cartográfica lenta e silenciosa, coincidindo com o maior evento de destruição de arquivos da história recente do mundo ocidental. É aqui que a história se torna, se possível, ainda mais estranha. As décadas que se seguiram ao terremoto de Lisboa e ao apagamento cartográfico da Tartária são caracterizadas em vários continentes por algo que investigadores neste campo começaram a chamar o período de herança. Funciona assim: novas estruturas administrativas, novos governos, novos sistemas coloniais, novas autoridades municipais aparecem em regiões e cidades onde, por todas as contas oficiais, antes havia ermo ou assentamentos primitivos. Aparecem nessas cidades e instalam-se em edifícios. Edifícios extraordinários, edifícios de uma escala e sofisticação que, de acordo com a cronologia oficial, deveriam ter demorado décadas e enormes recursos a construir. E, no entanto, não há registros de construção, sem contratos de mão de obra, sem operações de extração de pedra documentadas, sem relatos dos anos de trabalho que deveriam ter precedido a ocupação. Cidade após cidade, continente após continente. O mesmo vocabulário arquitetônico, as mesmas cúpulas, as mesmas fachadas ornamentadas, os mesmos sistemas de proporções aparecem em São Petersburgo e em São Francisco, em Melbourne e em Chicago, em Bombaim e em Buenos Aires. Edifícios que supostamente foram construídos de forma independente, em décadas diferentes, por arquitetos diferentes em contextos culturais distintos, partilhando detalhes tão específicos, tão tecnicamente exigentes, que a expressão coincidência arquitetônica começa a soar como um insulto à inteligência. Quanto mais fundo ia, mais o período de herança parecia menos um período de construção e mais um período de ocupação, de mudança para dentro, de pegar no que já estava lá e escrever novos nomes acima das portas. Não construir do zero, não importar um estilo, mas herdar e depois, de forma determinante, ocultar a herança. E é aqui que a reescrita histórica se torna impossível de ignorar. Porque se herda uma civilização, se ocupam as suas cidades, se reaproveitam os seus edifícios, se redirecionam as suas redes comerciais, tem-se um problema, tem-se um rasto de papel, tem-se locais que se lembram, tem-se viajantes que escreveram relatos, tem-se potencialmente registros em arquivos distantes que contradizem a nova narrativa. Então, o que se faz? Escreve-se uma nova história, uma história melhor. Uma história com origens limpas, com datas de construção documentadas, com arquitetos nomeados e patronos nomeados, e fontes de financiamento nomeadas. Povoa-se o passado com uma confiança que o passado real, com todo o seu caos e incompletude, raramente possui. E espera-se. Espera-se que a geração que se lembrava morra. Espera-se que os relatos dos viajantes percam credibilidade. Espera-se que as crianças cresçam a aprender a nova versão e que essas crianças ensinem as suas, até que a distância entre o evento original e o momento presente seja tão vasta, tão preenchida com reafirmações autorizadas da narrativa oficial que a pergunta original, quem construiu isto e quando e para quem, soe não como uma investigação histórica razoável, mas como teoria da conspiração. Reparei em algo a respeito desta expressão. Teoria da conspiração. Tende a aparecer com mais fiabilidade precisamente nos pontos em que a versão oficial é mais vulnerável, onde a documentação é mais escassa, onde as perguntas são mais perigosas. Tirem as vossas conclusões.
A viragem narrativa que se seguiu ao terremoto de Lisboa e ao apagamento da Tartária não foi subtil, quando se sabe o que procurar. O Iluminismo, esse projeto intelectual brilhante, humanista e transformador do mundo, emergiu convenientemente nas mesmas décadas. Novos quadros para compreender a história, novas instituições de ensino, novos padrões de evidência documental que, de forma curiosa, tendiam a desvalorizar exatamente o tipo de tradições orais, relatos indígenas e registros pré-existentes que poderiam ter contado uma história diferente. Não estou a dizer que o Iluminismo foi uma cortina de fumo. Estou a perguntar: poderia ter servido, entre os seus genuínos feitos, como mecanismo para estabelecer uma nova autoridade epistêmica? Para decidir institucionalmente o que contava como conhecimento e o que não contava? Porque quando se controla o que conta como evidência, controla-se o que aconteceu. Deixem-me ser preciso sobre o que estava naqueles arquivos de Lisboa. Portugal, em 1755, operava como potência marítima mundial há quase 3 séculos. Os navios portugueses tinham chegado à costa da África Ocidental nos anos 1400. Vasco da Gama dobrara o cabo em 1498. Os comerciantes portugueses operavam na Índia, no Japão, no Brasil, nas ilhas das especiarias do Sudeste Asiático. Eram, no sentido mais literal, a nível mundial, a potência europeia mais bem conectada do início da Era Moderna. Os seus registros refletiam essa conectividade. Relatórios do interior da Ásia, relatos de cidades e civilizações encontradas longe das costas, acordos comerciais com entidades que não figuram na narrativa histórica ocidental padrão, conhecimento de territórios do interior, a que uma potência marítima teria tido acesso privilegiado através da sua rede de parceiros comerciais terrestres, conhecimento de, potencialmente, o que existia no vasto interior. O vasto interior, nomeado e cartograficamente documentado. Tudo isso, desaparecido, não reduzido, não danificado, desaparecido. E eis o que raramente se discute a respeito da destruição de arquivos. Não é só o que se perde nas chamas. É o que se perde no pressuposto de que não há nada mais para encontrar. Quando uma biblioteca arde, a ausência de documentação torna-se, paradoxalmente, prova de que não havia nada a documentar. O círculo fecha-se. O silêncio torna-se o seu próprio argumento. A explicação oficial para o facto de sabermos tão pouco sobre as Américas pré-colombianas, sobre o interior pré-colonial de África, sobre as civilizações da Ásia Central antes da expansão russa, a explicação oficial é sempre, no fundo, que não havia muito para saber, que esses eram povos esparsos, primitivos, sem escrita nem registro. Mas e se o registro aconteceu e os registros arderam? E se o terremoto de Lisboa foi, no sentido mais brutal e eficiente possível, um reinício do sistema de arquivamento? Continuo a voltar a isto, porque é a parte que a versão oficial não consegue responder. Se a Tartária, ou seja lá como quisermos chamar a civilização, ou civilizações que ocupavam esse vasto território identificado, foi gradualmente apagada da consciência europeia entre aproximadamente 1750 e 1820. Esse apagamento exigiu coordenação. Cartógrafos em Paris, Londres, Amsterdão, Berlim, Madrid, todos a atualizar os seus mapas na mesma direção, nas mesmas décadas, sem, tanto quanto consigo apurar, qualquer consenso diplomático ou científico documentado que tenha impulsionado a mudança. Por que razão um cartógrafo francês, e um inglês e um holandês decidiriam todos, independentemente, no espaço de uma geração, parar de identificar o mesmo território enorme? A que estavam a responder? O padrão repete-se com uma precisão inquietante também na esfera arquitetônica. As mesmas decisões, tomadas em vários continentes, em várias décadas, por pessoas que supostamente não se conheciam entre si, sobre que edifícios reaproveitar, quais demolir, a quais atribuir novas datas de construção,
quais simplesmente preencher com nova vida burocrática e nunca mais discutir as origens. Não invenção independente, não desenvolvimento paralelo, não convergência fortuita, mas algo que parece, quando se recua o suficiente para ver o padrão completo, uma resposta coordenada a um evento partilhado, um reinício, uma reorientação sistemática do registro cartográfico, arquitetônico e documental em torno de um novo quadro narrativo. E o terremoto de Lisboa continua a pensar, pode ter sido, o momento que tornou o reinício possível. Não porque tenha sido o único desastre dessa época, não porque tenha destruído tudo, mas porque destruiu o suficiente. O suficiente para que as lacunas pudessem ser preenchidas com novas histórias. O suficiente para que as perguntas não pudessem ser completamente respondidas. O suficiente para que a ausência de evidências pudesse ser reformulada em surdina como evidência de ausência. Quando olho para fotografias de certos edifícios em Samarcanda, em Kazan, nos bairros mais antigos de cidades de toda a esfera geográfica da antiga Tartária, vejo a mesma coisa que vejo em fotografias de edifícios na Filadélfia, em Edimburgo, nos bairros neoclássicos de cidades que supostamente foram erguidas do nada no início do século XIX, por civilizações novas, ambiciosas e documentadas. Vejo um vocabulário, uma gramática visual partilhada, relações proporcionais específicas entre colunas e entablamentos, programas decorativos específicos em torno de janelas e portas. Uma relação específica entre a escala humana e a massa arquitetônica que diz, a qualquer pessoa treinada para o ler, isto foi desenhado por alguém que percebia algo sobre como os seres humanos habitam o espaço. Algo que leva gerações a aprender. Algo que exige não apenas artesãos qualificados, mas uma tradição de artesãos qualificados. Uma escola, uma herança de conhecimento técnico transmitida de mestre a aprendiz ao longo de décadas ou séculos. E olho para as datas de construção oficiais. As datas de meados do século XIX. As placas de concluído em 1847 e inaugurado em 1863. E penso, em 30 anos? Em 50 anos? Do nada até isto? As contas não batem certo. Não sem uma vantagem significativa e significativamente nunca reconhecida. Então, onde é que isso nos deixa? Comecei com uma data. 1º de novembro de 1755, o dia de Todos os Santos. O chão a mover-se sob uma cidade cheia de pessoas que se tinham reunido, como os seres humanos sempre fizeram, nos lugares que mais lhes importavam. Os arquivos, as catedrais, os repositórios da memória. Termino com uma pergunta. Na verdade, muitas perguntas, mas uma que continua a voltar nas horas de silêncio. Se existiu uma civilização, chame-se-lhe o que se quiser. Os mapas chamavam-lhe Tartária. Vasta o suficiente para aparecer em todos os grandes mapas europeus durante 2 séculos, sofisticada o suficiente para deixar vestígios arquitetônicos em vários continentes, interligada o suficiente para ter deixado registros nos arquivos da grande potência marítima do mundo. Se essa civilização existiu, e se o terremoto de 1755 ajudou a iniciar, ou a acelerar, ou simplesmente a fornecer cobertura para um processo de destruição de arquivos e apagamento cartográfico que se desenrolou ao longo do meio século seguinte. E se o período de herança que se seguiu envolveu novos poderes a instalarem-se em espaços antigos e a escreverem novos nomes acima de portas antigas, então o que chamamos história pode não ser aquilo que pensamos que é. Não um registro contínuo, não uma acumulação de factos documentados, mas uma seleção. Um silêncio cuidadosamente curado. Um conjunto de respostas a perguntas que alguém, algures, decidiu serem as perguntas certas a fazer. E as perguntas que persistem, as perguntas que o silêncio não consegue responder,
que os arquivos queimados não conseguem resolver, que os mapas apagados não conseguem explicar. Essas perguntas não desaparecem só porque são inconvenientes. Ficam nos sedimentos. Esperam nas molduras de janelas enterradas. Persistem na gramática arquitetônica de edifícios que ninguém oficialmente consegue explicar por completo. Quanto mais fundo vou, mais certo estou de uma única coisa. Ainda não encontramos o fundo.